Então, pessoal, na última aula a gente viu o vídeo do Átila e começou a conversar, né? E aí a gente tem agora, pensando no surgimento da vida, a gente tem que pensar a biologia de acordo com a história evolutiva das espécies, tá? Então a gente tem que olhar para a história da vida da Terra, entender como foi essa história para que tudo que a gente olhe hoje nos organismos faça sentido. Senão é só decoreba, beleza? Então depois vocês brinquem de olhar para isso, ter que ficar olhando, entendendo. Quanto mais vocês olharem, melhor. Então tem a formação da Terra, né? A formação das rochas mais antigas, quando a Terra esfriou, né? E depois aqui a formação das formas de vida mais primitivas, né? Depois aqui a gente tem vai andando aqui, as algas e as bactérias surgiram mais ou menos há 1 bilhão de anos atrás, né? Aqui a gente tem protozoários e esponjas, que são os primeiros animais aqui, né? Há 500 milhões de anos atrás. Depois nós temos as rochas sedimentares mais antigas. Então aqui mistura um pouco de geologia com as espécies. Os peixes há 500 milhões de anos, as plantas terrestres 420 milhões de anos, né? Os anfíbios há 350 milhões por aqui, os insetos, um pouco mais recente, os répteis, mamíferos, há 230 milhões de anos, né? E aí a gente vai observando todos os animais e o homem surge aqui no finalzinho, tá? Há poucos milhares de anos atrás. Beleza? Vocês têm dimensão disso? Vocês têm noção disso? Sim, sim. Dá pra Sim, entender de boa. tranquilo, né? Então, Aham. então vamos lá. Aqui essa tabelinha não é, obviamente não é para decorar, mas depois vocês dão uma olhada nos slides, dá uma lida com calma nelas que vocês vão entender, né? O pré-cambriano aqui, ó, no final desse período surge a vida na Terra, no final do pré-cambriano, e aí do Paleozoico começa o Cambriano, a origem da maioria dos grupos de invertebrados conhecidos, né? Depois início da transição entre plantas aquáticas e terrestres, a origem dos vertebrados. Depois tem o Siluriano, a ocorrência das primeiras plantas vasculares. O Devoniano, a idade dos peixes, aparecimento dos primeiros anfíbios, invasão do continente por vegetais. Então a gente vai olhando as eras geológicas e vai entendendo o que aconteceu com a vida nesse período, tá? Olha quando surge o gênero Homo, né? Não a nossa espécie, mas o gênero Homo é no Plioceno, aqui no dentro do Cenozoico, no período terciário, né? No finalzinho, há 6 milhões de anos atrás, surge o gênero Homo, tá? Depois nós temos o Pleistoceno e o recente. O recente, ele é de 10 mil anos atrás e ele acaba. Eles estão achando um nome para ele ainda, porque considera-se agora, nos últimos 100 anos, tá? Considera-se agora o antropoceno. Então, a geologia está encarando o último século como antropoceno. Amor, então, chamate com Tá, obrigado. e mel, pô. Aí, hoje eu tô com mordomias aqui, tô ganhando um chapa da aula. E aí, o antropoceno. Vem, Dedé. Vem, Teti. Deixa, Paulo, deixa. Vem. Não, me perco completamente, cara. Tá, lembrei. Os últimos 100 anos, os últimos séculos, a gente conseguiu, com a tecnologia e com o processo industrial, alterar tanto a estrutura, tanto física como a atmosfera da Terra, né? Que isso acaba impactando no aquecimento global e tudo mais. E por conta disso, é conveniente a gente chamar o período que se inicia com a atividade industrial humana de antropoceno, tá? O homem ele conseguiu causar mudanças no planeta numa escala geológica, como esses grandes períodos aqui. Tudo bem? Então, isso já é bem aceito já. Não era aceito há 5 anos atrás, hoje já é bem aceito. Então, eu coloquei os slides para ficar mais fácil de visualizar, tá? Nesse processo.
E eu vou contar a história desse cara aqui, ó. Vocês já viram essa imagem alguma vez na vida? Ou não? Que lhe parece isso? Putz, esqueci o nome, não é sanguessuga, é outro bagulho. Isso é um tetrápoda, tá? Esse bicho ele não existiu, a gente não tem fóssil dele. E qual que é o exercício que o biólogo faz? Ele usa a força de imaginação dele para tentar imaginar como seria o ancestral comum a todos os vertebrados terrestres. Tenta imaginar o que aconteceu no passado, que a vida surge na água, né? Não há, ninguém questiona isso. Em algum momento que vocês vão aprender na próxima matéria de botânica, as algas elas se adaptam ao ambiente terrestre e depois elas vão se tornando cada vez mais complexas e se tornam plantas que depois dominam o ambiente terrestre. E aí o ambiente terrestre ele é um novo nicho a ser ocupado, um nicho ecológico. Por quê? Existem plantas lá, portanto existe comida e não existe predador, não existe competição. Então, o animal que conseguir primeiro sair da água e ganhar esse ambiente terrestre, que primeiro foi conquistado pelas plantas, ele vai estar livre de predação e ele vai estar livre de competição. Então, os biólogos começaram a imaginar, né, como seria esse primeiro animal. E aí chegaram, né, no modelo desse tetrápoda. Ele parece um peixão, só que a estrutura dos membros desde a nadadeira permitia com que ele se arrastasse pela terra, pela lama, tá? E aí ele conseguia acessar algumas plantas e comer essas plantas, não sendo predado pelos predadores gigantes que tinham na água naquele momento, tá? Então eles se assemelhavam um pouco a um peixe, um pouco a um réptil, né? E por que isso? Porque a partir do momento que você sai da água e vai para a terra, uma das grandes dificuldades para os organismos terrestres é não perder água, tá? Ainda mais ele que teria dificuldade para se locomover. Como que ele iria sobreviver na Terra sem perder tanta água? Então ele precisaria de alguma estrutura na pele dele, provavelmente as escamas, que impedisse a evaporação da água diretamente para ele não desidratar, tá? Então, os grandes pontos para se ganhar o ambiente terrestre, primeiro, a respiração. A respiração, ela aquática, normalmente ela funcionava por brânquias, e aí precisou que se desenvolvessem pulmões nos peixes. Então, nós temos alguns peixes pulmonados. Vocês já devem ter conhecido alguns, como, por exemplo, a jiboia. A jiboia, não. Esqueci o nome do bichinho, cara. Um é a tuvira, né? Tem a tuvira piramboia. Tem a piramboia e tem a tuvira, né? Piramboia, o próprio nome, vocês já devem estar se ligando o que significa. Pira de peixe, boia de serpente, né? E aí a piramboia e a tuvira, que são usados muito pelos pescadores, né? São peixes pulmonados. E então teria sido um ancestral comum. Nós estamos ligados às piramboias e às tuviras por um ancestral comum. Então, deve ter surgido num momento do passado um organismo que tinha novidade evolutiva, que era respirar através de pulmões, né? O saco, as bexigas natatórias provavelmente se transformaram em pulmões, e aí esses peixes conseguiam viver em águas com muito pouco oxigênio, e esse é a grande pegada, né? Uma água com muito pouco oxigênio, os grandes predadores que tinham brânquias não conseguiriam respirar ali. Então aumenta a chance de sobrevivência, é uma novidade evolutiva que permite a sobrevivência em um novo nicho ecológico, que são águas pouco oxigenadas, tá? Então, esses peixes pulmonados, em algum momento, um deles teve características comportamentais e físicas que permitiu que ele ganhasse o ambiente terrestre, tá? E aí, vivendo no ambiente terrestre, tem novas mutações, né? São selecionados os organismos que têm os membros cada vez mais fortes para conseguir rastejar na Terra, né?
E ao longo do tempo, o que eram nadadeiras, que se tornaram nadadeiras mais fortes, vão se tornando pernas, pernas articuladas, né? A cabeça que é dura, se vocês olharem para um peixe, o peixe não mexe a cabeça dele é dura, né? Então, no ambiente terrestre, você precisa perceber o ambiente. Então, quem começou a ter uma leve articulação de pescoço, ganhou vantagem. Então, você articular o pescoço é uma coisa bacana. Então, a gente tem que pensar em todo o passo a passo de como um peixe ganhou a terra, de como esse peixe que ganhou a terra, que é o tetrápoda, né? Tetrápoda, poda de pés, tetra de 4 pés. Como que ele conseguiu se sustentar, como que os ossos dele se modificaram a ponto de segurar o próprio peso, como que depois de segurar o peso e andar pela lama ou pela areia, ele conseguiu se elevar do solo, descolando o ventre do solo, tá? A partir do momento que essas pernas são maiores e descolam do solo, quais são as adaptações no esqueleto para manter o peso contra a gravidade, já que isso não era uma necessidade para os peixes, como os sentidos mudam, né, no ambiente terrestre, no ambiente aquático, são meios diferentes. O ar atmosférico e a água são meios diferentes. Até as lentes dos olhos precisam ser diferentes para obter imagens mais precisas, né? O sistema olfativo, ele é muito diferente na água que é um quimiorreceptor, ele é muito diferente na água e no ar, né? Então, o som também. Então, a modificação dos sentidos, né? A articulação de pescoço, por exemplo. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, somos bípedes, tá? Só que o modelo original nosso é esse aqui, é o tetrápodo. Olha o vovô aqui, ó. Como que a gente saiu desse modelo e parou em pé? A gente é realmente adaptado a fazer muitas coisas em pé? A nossa coluna dá conta de fazer muitas coisas em pé? Por que que a gente perdeu o rabo? O rabo, ele é funcional quando alguém é bípede? O que que acontece com o seu pescoço? A orientação da sua cabeça? A nossa cabeça, ela se virou 90 graus, por isso que a gente tem muita dor no pescoço às vezes. Não é? Professor, Oi? duas perguntas. Esse piramboia aí, ele é um peixe elétrico? É aquele lá que Não, conduz eletricidade ou não? não, esse bicho aqui ele não existe, Thiago, só na imaginação dos biólogos. Ah, mas assim, você não falou que ele se aparenta muito com a piramboia? Não, a piramboia é uma cobrinha. Parece uma cobrinha, mas é um peixe com formato de cobra. Ah, Que não tem entendi. nadadeira, nada. Ela é uma cobrinha. Mas é um peixe que se adaptou perdendo os membros dela, tá? A tuvira, ela tem tipo nadadeira ventral, assim, e aí ela faz movimento de cobra também. Bem simpático o bicho. Eu vivia brincando com tuvira. Meu pai pegava para pescar, eu ficava brincando quando era criança. Entendi. E a questão do rabo, tipo, no cachorro, pra que serve? O É cachorro, necessário? cara, o rabo, ele tem uma função, se parar para pensar. O rabo ele mantém o equilíbrio do bicho, ele é uma extensão da coluna vertebral, então dá uma olhada nesse bicho, ele tinha uma cauda, né? E para que que servia a cauda no antepassado? Pra nadar. Para nadar. Então era fundamental o papel da cauda. O que aconteceu é que todos os vertebrados terrestres, eles se originam desse bicho aqui. Então todos tinham cauda em algum momento. Eles foram perdendo a cauda. A cauda não é tão útil para a maioria dos vertebrados, ela é um remanescente ancestral. Basicamente, o elefante, hipopótamo usa a cauda para girar enquanto faz cocô e jogar a bosta longe. Vocês sabiam disso? Caramba. E tipo, Não? só permaneceu porque tem uma função ainda, né? Sim. Então, para cachorro balança a cauda e balançar a cauda é um movimento de autolimpeza. Às Uhum. vezes, eles não põem o rabinho entre as pernas. Sim. A cauda serve tipo um escovão de cu, entendeu? Aham. Então, ganhou uma função totalmente inusitada no ambiente terrestre.
Olha a vaca não balança a cauda para espantar as moscas que estão no ânus dela? Sim, sim. Então ganhou essa função. Macaco usa a cauda como um quinto membro, dependendo do macaco, ele Pra se consegue se pendurar pendurar, pela né? cauda e tudo mais. Já viu o gato pulando, como ele usa a cauda para dar contrapeso? Já percebi. Então, então cada um acabou usando a cauda de um jeito, né? O gênero Homo, nós, os macacos sem rabo, né? Os chimpanzés também, é, a cauda ela atrapalhava, porque ele senta. Olha o chimpanzé, vai no zoológico, olha, ele tem o hábito de sentar. E esse sentar com cauda é meio ruim, atrapalha. A cauda não tinha função e acabou sumindo. Foram selecionados os indivíduos sem cauda. Então, por exemplo, quando você lembra que você tem cauda, quando você escorrega no chão molhado, cai e bate o cóccix, né? O famoso cair e bati o cu e tá doendo, tá? O cóccix são vários ossos fusionados, então toda essa cauda aqui, ó, imagina, aqui é a segunda cintura. A nossa perna sai daqui. Daqui para cá, todos esses ossos foram se reduzindo e se fusionando, formando uma pontinha, que serve basicamente para a gente cair, bater e doer, tá? Que é o que acontece com o nosso cóccix, tá? Mas o que que é interessante? É interessante a gente olhar para esse bicho e saber que esse é o ancestral de todos os vertebrados terrestres, tá? Então, nós passamos por um processo evolutivo que sai desse modelo aqui, ó. É muito difícil para vocês entenderem isso ou não? Não, tá tranquilo. Acho que até o ancestral mais primitivo, né? Que daí seria um organismo unicelular, é mais difícil ainda de entender, né? É mais difícil. O organismo celular é mais difícil, mas daqui fica, eu acho que fica mais fácil. Então, esse é o bicho que saiu da água, um tetrápoda, tá? É o avô de vocês. Então, olha aqui, ó. Ele saiu da água e a partir daqui houve especiações, lembra do processo de vicariância, todos aqueles processos evolutivos, a gente não vai saber qual, tá? Mas olha, tem um braço que deu origem aos batráquia. Batráquia são os sapos, tá? Então, batráquia são os batráquios, são os sápios, né? Sapos, zanura, tá? Ou caudata. Caudata são os sapos os anfíbios que têm cauda, né? Que são as salamandras, tá? Então, a salamandra parece muito com o tetrápoda, né, no nosso imaginário. Aí nós temos também outro anfíbio, né, que é o Gimnophiona. Eu sempre esqueço esse nome, eu tenho que ler, tá? Que são as cecílias, cobra cega, tudo bem? Por que cobra cega? Porque ela parece uma cobra e ela não tem olhos, então cobra cega, tá? Mas ela é um anfíbio, cobra cega, tá? É um grupo irmão. O que que significa isso? Quando você não sabe quem surgiu primeiro, você faz uma bifurcação ou trifurcação. Você sabe que as cecílias são parentes dos batráquios, tá? E também são parentes do amniotas, né? Que tem o líquido amniótico e tudo mais. Então, isso é um grupo irmão. Como você não sabe qual foi a ordem, você faz essa estrutura aqui com ramos saindo do mesmo ponto, tá? Então, a partir do tetrápora, deu origem aos anfíbios, tá? Esses dois grupos de irmãos de anfíbios. E ao outro grupo que se chama amniota. Os amniotas, né, que tem o amnion no ovo, o que que acontece? Eles têm uma bifurcação logo no começo, há milhões de anos atrás, tá? E um desses ramos dá origem aos mamíferos. E outro dos ramos dá origem ao que a gente chama de répteis, tá? Reptília. Aqui já começa a dar bug na cabeça de vocês, porque normalmente, não sei como vocês aprenderam zoologia, mas quando a gente aprende zoologia, a gente tem lá, primeiro vieram quem? Os peixes, tá? Peixes, depois os anfíbios, depois os répteis, depois as aves e depois os mamíferos. Vocês concordam comigo? É isso que a gente aprendia. Pelo menos eu aprendi isso na escola. Como é que vocês aprenderam?
Tinha essa ordem? Peixe, aí evoluiu, virou anfíbio, evoluiu, virou réptil, evoluiu, virou ave, e depois evoluiu, virou mamífero. Era essa a ordem mesmo. Essa ordem. E aí a gente imagina que esse foi o caminho evolutivo. E não foi. O caminho evolutivo mais provável é esse aqui. Lá na base surgiram os anfíbios, e eles, com suas características típicas, eles é, continuaram fazendo as suas especiações e tudo mais, e chegaram até hoje. Depois de um ancestral comum, chamado de amniota, né? Surgiu um ramo que deu origem aos mamíferos e outro ramo que deu origem a todos os répteis e aves, tá? E aqui, quando você olha dentro do que a gente chama de réptil, réptil, na verdade, tem os testudinata, que são as tartarugas, que são mais primitivos, há registro disso, né? Então, ancestral comum a todos os répteis, deu origem às tartarugas e deu origem aos sáuria, tá? Os sáurias deram origem aos lagartos e cobras, que é o esquamata, e deu origem a outro ramo que chama Arqueosaura. A Arqueosaura deu origem aos crocodilos, crocodília, né? E as aves. Então, quando a gente olha para isso daqui, isso se chama filogenia, que é um modelo de cladística, tá? O que que a gente está vendo? Que crocodilo é um grupo irmão de aves. E tanto aves como crocodilos são arqueosaura, tá? Então, olha, répteis, todos aqui são répteis, tá? A partir daqui para cima, todos são répteis. Desse ponto de vista aqui, as aves são um tipo de répteis. Deu para entender? E mamífero não é grupo irmão de aves, a gente não está próximo das aves. A gente está unido à base de todos os répteis. Lá atrás houve a especiação dos mamíferos, tá? E aí vem a frase: os dinossauros ainda existem. Sim, eles existem, os dinossauros, tá? Os dinossauros foram extintos as espécies que existiam lá no Triássico, tá? Mas eles ainda existem. O que que aconteceu? Vocês lembram quais eram as formas de evolução? Tinha a cladogênese, que é quando formam novas espécies, e tinha a anagênese, não é? Quando a mesma espécie vai se modificando por conta da seleção natural ao longo do tempo. Então, além da cladogênese, que surgiram novas espécies, houve também a anagênese. E os dinossauros, né? Olha o Archaeopteryx, a asa antiga aqui, ó. Esse é o fóssil, tá? É um excelente fóssil esse. E aí, o que que acontece? No fóssil, é possível observar as asas, as estruturas das penas na pedra. E o crânio aqui, não dá para ver nessa foto, mas esse crânio tem dentes. Ave tem dente, gente? Ou não? Tem não? Então, Que essa loucura. ave antiga tinha dentes. Então, esse é o famoso elo perdido. Qual que é o elo perdido? É o Archaeopteryx, tá? E acharam mais de um depois. Ele é a espécie que existiu no passado que une os dinossauros com as aves. Então, dá uma olhada aqui, ó, na estrutura, ó. Basicamente, é uma galinha com dente ou um lagarto com asa, não é? Então, esse é o ancestral das aves, tá? É só essa espécie, Ricardo, que deu origem? Não, pode ter sido outra, mas aqui a gente achou uma das espécies que compartilham características do que a gente chama hoje de aves e do que a gente chama hoje de répteis, tá? Significando que houve um ancestral comum. As aves, então, derivaram dos répteis, tá? Então, vamos dar uma olhada na filogenia das aves. De onde vieram as aves, tá? Então, a gente liga as aves a todos os outros dinossauros, e aí a gente tem o carnossauro, o Tiranossauro Rex, tá? Então, teve um ancestral comum que é o Teropoda, que deu origem ao Dinossauro Rex, e é o ancestral comum desses outros aqui, que são os
Coelurossauro, tá? E aí tem o Ornithominidae, que são aqueles corredores, depois tem o Oviraptorinidae, né? Então, o que que acontece? Dá uma olhada, né? Lá na base, tem até o Tiranossauro Rex como parente das aves, eles são bípedes, tá? Os dinossauros bípedes que deram origem às aves, né? Então, dos dinossauros mais conhecidos, as aves são parentes do Velociraptor, tá? E aí, o que aconteceu? Com as mudanças geológicas na Terra, a temperatura mudou, as condições do fluxo de energia mudou, os grandes dinossauros foram extintos por conta das novas características da Terra, e sobraram os pequenos dinossauros que tinham penas. E aí eles passaram por um processo de cladogênese mais anagênese, e sobraram então as aves que eram mais adaptadas à nova Terra que se formou por conta das mudanças geológicas. Faz sentido isso? As espécies antigas foram extintas de dinossauro, mas as que não foram extintas passaram por um processo de adaptação às novas características da Terra e são as aves que vemos hoje. Provavelmente, se o ambiente não tivesse mudado, ao invés de aves, a gente veria um monte de dinossaurinho. Faz sentido isso ou não? Faz sim, Ricardo. Então é isso daqui, ó. É a anagênese, tá? No caso aqui, o dinossaurinho foi ganhando pena, tá? Assim, e do mesmo tempo também surgiam novas espécies. Algumas que tinham maior sucesso em se reproduzir, outras que não tinham tanto sucesso acabavam se extinguindo. Então, a história da diversidade que a gente vê hoje é uma história de extinção, tá? Os dinossauros, eles não morreram só por causa do meteoro. Eles morreram porque mudou a condição. Não foi um meteoro que caiu na cabeça deles e morreram com impacto. As condições do ambiente mudaram depois de um impacto de um meteoro, essa é uma das teorias, e aí os organismos mais aptos sobreviveram, tá? Então, para a gente pegar e voltar, dá uma olhada nessa questão do tamanho. Baseado nos esqueletos, nos fósseis que foram encontrados, dá uma olhada nesse tatuzão aí, ó, no ancestral do tatu. Esse é o tatu nosso, olha só que bicho. Eu adoro tatu, gente. Puta bicho da hora, né? Fala sério. É muito legal o tatu, cara. Eu não acredito que o povo tenta matar pra comer esse bicho, cara. Ele é tão simpático, meu, tão bonitinho. Aqui em Águas tem vários, sabe? Perto de casa aqui, direto à noite eu consigo ver algum aqui. Tem muito tatu aqui em Águas de São Pedro. E aí, dá uma olhada no tamanho do bicho. O bicho era enorme. Esse daqui tinha mais de 2 metros de tamanho, esse bicho, tá? É o ancestral do tatu. Não eram só os répteis que eram gigantescos, né? Essa megafauna, essa fauna gigantesca. Os mamíferos também eram grandes. E aí, por conta das mudanças da atmosfera, sobretudo sobre a queda da taxa de oxigênio dissolvido no ar, o oxigênio diminuiu, né? Era quase impossível manter um bicho tão grande quanto esse. Eles começaram a ficar pouco efetivos por conta da falta de oxigênio, tá? Uma coisa legal para ver a escala é o tamanho da orelha, ó. A orelha ela não adianta aumentar muito, né, ou diminuir muito que ela perde o efeito porque ela precisa captar o som. Olha o tamanho da orelhinha do bicho, o tamanho da orelhona desse daqui, né? Então, esses bichos maiores acabaram sucumbindo diante do novo ambiente, que não tinha tanta energia disponível nem tanto oxigênio para eles realizarem o metabolismo deles, tá? Isso aconteceu tanto com os mamíferos como com os dinossauros. Só que um tatuzão não é tão legal igual um tiranossauro, então a gente não conhece tanto porque o efeito midiático não é tão legal, né? Você pegar e fazer um filme da preguiça gigante assassina, tipo, imagina a preguiça gigante com o seu braço super veloz tentando atacar algo, não faz sentido. Deu para entender? Então a gente não conhece os mamíferos grandões, mas eles também existiram. Bom, beleza? Até esse aspecto? Ricardo, uma coisa, mas a gente percebe que esses bichos terrestres gigantescos, eles não sobreviveram muito, mas, tipo,
No mar tem uns bichão bem grandes, né? Por que que eles conseguiram sobreviver? Então, no mar também diminuiu, era para ser bem maior os bichos marinhos, Exato. entendeu? A gente não tem bicho muito grande mais no mar, são cada vez menores, né? Tem o Megalodon, né? Que, tipo, era da época também, não era? Uhum. Grandão, então. Aquele tubarão gigantesco, megalodon. Então, eles eram muito comuns. Então, se cai a taxa de oxigênio na atmosfera, também cai a taxa de oxigênio no mar. Essa é uma das hipóteses. Entendi. Beleza? Beleza. Até os elefantes, né? Elefante é um bicho gigantesco. Só que os mamutes eram muito maiores. Tem registros de mamutes gigantescos. O elefante parecia um filhote de mamute, um elefante adulto. Então, eram bichos muito grandes mesmo. Libélulas. Tem registro de uma libélula, se eu não me engano, ela tem 1,80 m de envergadura. Imagina, uma libélula do meu tamanho, cara. E agora elas são bem menores. Por que que elas são menores? Porque o sistema respiratório de inseto, ele é traqueal. Então, você precisa ter uma atmosfera saturada de oxigênio para eles conseguirem fazer as trocas gasosas. Então, os insetos grandes, do jeito que existiam no passado, eles se tornaram cada vez mais raros, né? Então, basicamente é isso. Professor, e tipo, é que não tem como, né? Por causa do antropoceno, mas se continuasse nesse ritmo, assim, de quantidade de oxigênio adequada, tipo, os animais tenderiam a ser maiores? Ah, Thiago, tem que pensar um contexto maior, né? É, tem que ver a alimentação desses animais também. Você tem que pensar na cadeia como um todo. Não só um recurso, né? O oxigênio, na verdade, ele mudou porque as plantas mudaram, Uhum, entendeu? Então você tem que pensar em como que seria a base dos produtores. Quais são as mudanças que mudam a base dos produtores e aí vão determinar a mudança da entendi. fauna, né? Então, por isso que o aquecimento global, ele é um negócio muito bizarro de se pensar, né? Que afeta tudo, né? Desde os Afeta tudo. produtores. Se ele afetar os produtores, ferrou, né? Então, e agora a gente tá vendo, né? O Canadá tá batendo 49 graus. Eu tava lendo uma reportagem que tem animal marinho morrendo cozido. Eu fiquei chocado. Em alguns locais, a água subiu tanto que cozinhou os bichos. Os bichos foram cozidos. Então, você fica pensando, o Canadá tem bicho morrendo cozido, né? Aqui eu perdi a maior parte dos peixes do meu lago, né? Nem com aquecedor, eu coloquei aquecedor, nem o aquecedor dá conta. Então, o lago acorda a 5 graus, 3 graus. Eu nunca peguei esse frio aqui, né? De gelar o lago. O lago tá a 20 graus durante o dia e ele cai a 5 na noite, assim, uma coisa absurda. Umas massas de ar frio horrorosas, assim. E, e isso não é normal, entendeu? Dentro do contexto aqui. As abelhinhas que eu tenho, elas morreram, cara, de frio. É, a Europa tá tendo enchente. Vocês estão vendo isso ou não? Sim, a Alemanha, né? A China também teve. A Alemanha, a Polônia estão com umas enchentes assim que não tem precedentes. E aí? O que que tá acontecendo? A gente sabe o que tá acontecendo. Beroliro cortou a Amazônia, é isso aí. E a nossa seca, né? Então, é isso. Vocês sabem por quê. Cortou a Amazônia, vai mudar todo o fluxo, né? Os ventos mudam, vai mudando tudo. Se a gente faz um grande impacto, muda a forma como o ecossistema se equilibra com as características físicas do planeta, né? Então tem uma influência mútua aí. Mas é isso. Então, gente, baseado no que eu falei, tem mais alguma dúvida nesse sentido? Antes de eu mudar de assunto? Não? Então vamos lá. Então, em cima do que eu falei,
a gente começa a questionar essa imagem aqui, tá? Foi assim que aconteceu, né? Vocês acham que foi desse jeito? O macaquinho pegou e virou um macaco que anda mais em pé e depois foi perdendo pelo e virou o homem, assim? Tipo, uma espécie, alguns milhares de anos atrás, ela começou a se levantar e perder pelo? Foi isso? Não, com certeza não. Com certeza não. Então, é um processo de várias espécies que surgiram, uma com mais pelo, outra com menos pelo. Então, a gente tem sempre um híbrido de cladogênese e anagênese. Então, essa imagem aqui, embora não seja totalmente errada, mas ela não é totalmente certa, tá? Então, a gente tem. Isso daqui é uma filogenia que eu peguei do homem, tá? Então, de mamíferos insetívoros, tá? Que pareciam muito com gambás, mas não eram gambás, porque gambás são marsupiais, tá? Imagina um gambazinho que não era marsupial. Então, desses mamíferos que pareciam gambazinhos, tá? Surgiu um ramo que deu origem aos macacos do Novo Mundo, né, aos macacos do Velho Mundo, e aqui houve uma distinção entre os macacos do Velho Mundo e os Dryopithecus, tá? Que são macacos bípedes. E aí eles deram origem ao gibão, tá? Esse lobatídeo, puta macaco da hora. Depois aqui sai mais um grupo, orangotango, desmembra. E aí nós temos aqui o Ramapithecus também, nessa mesma ordem aqui, Ramapithecus, que dá origem ao gorila, ao chimpanzé, e depois aqui nós temos a distinção para o homem, tá? Beleza? Essa é uma das possíveis. Por que eu falo possíveis? Porque não bateram o martelo. Sempre sai uma pesquisa nova que reagrupa, refaz os laços familiares aqui, mudam a idade do que as coisas aconteceram, porque aqui a gente tem uma tabela de milhões de anos, né? Então, tudo isso daqui vai se modificando ao longo do tempo. Então, quem são os símios do Novo Mundo? São os macacos das Américas, tá? Símios do Velho Mundo. Quem é o Velho Mundo? Europa, África e Ásia. Tudo bem? E aí, olha só. Como houve a separação de Gondwana, lembra disso? Na separação de Brasil e África, né? Esses bichinhos tiveram uma vicariância forte e deram origem a todos os macacos aqui da América. O Novo Mundo, né, é a América. Então a gente não tem nem o surgimento do homem, nem desses animais maiores na América. E isso é interessante, né? Porque se as aves, as aves elas surgiram de dinossauros gigantescos que foram diminuindo por conta das mudanças ambientais, certo? E ficaram pequenos como os passarinhos. Nós, os mamíferos, eles perdiam em todos os aspectos para os répteis. Então, não existia mamífero grande quando existia dinossauro grande. Vocês lembram da família dinossauro? Vocês chegaram a assistir Família Dinossauro na vida de vocês ou não? Acho que não. Péssima Como referência. assim? Ô, louco, professor, como assim não? Como assim não? Vocês Lógico que assistiram? assistimos. Aham. A geladeira da família dinossauros não era um monte de mamífero pequenininho? Deixa eu só lembro do Baby. Né, então, a geladeira deles era um monte de mamífero pequenininho, tá? Porque os mamíferos, eles eram todos pequenininhos, né? Os maiores perderam espaço por competição ou predação para os dinossauros só sobreviveram os pequenininhos que pareciam pequenos gambás, tá? Os gambás genéricos, assim. E esses gambás genéricos, esses bichinhos aí, sobreviveram às mudanças ambientais e aí começaram a fazer uma irradiação evolutiva, viraram todos esses bichos diferentes que a gente conhece hoje.
tá? Então, desses mamíferos pequenininhos surgiu um grande gorila. Foi um processo inverso, entendeu? Então, os mamíferos surgem pequenininhos e vão ganhando tamanho, né? No caso, os mamíferos não, os macacos aqui. Beleza? Isso muda sempre. Aí aqui a gente tem uma filogenia, ó. Essa filogenia aqui, ela é do ano 2000, que é um modelo simplificado, que já caiu hoje já, mas ela ainda é bastante aceita. A gente demora para atualizar as coisas, tá? 21 anos não são nada para um material didático. O material didático muda a cada 80 anos, é um negócio assim, tá? Então nós temos o Australopithecus afarensis, né, que era um macacão simpático, deu origem a esses caras que são os pantropos, né? Deu origem ao Australopithecus africanus, né? Portanto, na África. Aí temos os Australopithecus garti. Gente, existiram. Alguém viu algum bicho desse vivo? Não, são todos fósseis. Estão vendo os crânios? Tá? Baseado nos crânios, eles foram fazendo a filogenia. E aí, o Australopithecus garti deu origem ao gênero Homus, tá? Esse seria o parente mais próximo do gênero Homus, que temos o Homo ergaster e temos o Homo habilis, tá? O Homo habilis, ele confundiu muito o nosso entendimento a respeito da evolução humana, porque a gente tinha certeza que a gente tinha derivado a partir. A gente não usa evoluído, tá? Para falar disso daqui, a gente fala derivado, que a gente teria derivado através do Homo habilis, porque esse Homo habilis a gente achou vestígios de que ele usava ferramenta e tudo mais, tá? Mas não, essa espécie ela se extinguiu. A gente derivou do Homo ergaster. Olha só como o Homo habilis, até o crânio é mais parecido com o nosso, ó, tá? Que é mais comprido, ó. Aqui é mais redondinho. Então, o Homo ergaster, que não era tão habilidoso como o Homo habilis, né? Ele era maior, deve ter deitado o Homo habilis na pancada e derivou aqui, né? Ou pela competição, ele sobreviveu, derivou no Homo erectus, que a gente achava que o Homo erectus tinha dado origem ao Homo sapiens, mas não era. Não somos a mesma espécie. O que aconteceu é que houve outra derivação e o ancestral comum ao Homo erectus e ao Homo sapiens surgiu outro ramo, que depois se dividiu de novo, deu origem ao Homo neanderthalensis e ao Homo sapiens, tá? Faz um mês, mais ou menos, a gente viu o Homo de dragão, né? Você já chegou a ver, Thiago? Thiago gosta de ver essas coisas? Tá? O homem dragão. Então, nós temos mais algumas espécies de homens, né? Que conviveram com o Homo sapiens, tá? Então, nós hibridizamos. Hoje nós sabemos, por conta da biologia molecular, que homem de Neandertal, ele hibridizou com o homem, o Homo sapiens. Então, nós temos DNA de Homo neanderthalensis, tá? E aí tem algumas hipóteses, tá? Uma das hipóteses é a evolução regional. Então, o ancestral comum, ele se espalhou pelo globo, tá? Foi se espalhando. E aí, o que que aconteceu, né? Ao se espalhar, teve uma glaciação e eles ficaram em regiões diferentes e acabaram tendo uma evolução regional e se extinguindo em algum aspecto, tá? E a outra espécie, não, a outra teoria é da substituição. Então esse gênero Homo surgiu, ele se espalhou, e ao longo do tempo, o que que aconteceu? Foi havendo uma substituição dessas populações regionais por conta de uma população hegemônica que dominava e acabava substituindo. Tudo bem? Antes de eu falar disso daqui, não, eu vou falar disso. Depois eu falo da substituição. Então, o que que acontece? Não há dúvidas nenhuma de que o surgimento do gênero Homo foi na África, tá? Então, ele surge aqui na África, provavelmente na África Central aqui.
e depois ele caminha pelo Vale do Nilo, é uma das possibilidades, já que tem o deserto do Saara, seria mais fácil ele caminhar aqui por esse litoral, passar pelo Oriente Médio e do Oriente Médio se espalhar tanto para a Europa como para a Ásia. E aí, da Ásia, ele vai para a Sibéria, da Sibéria para o Alasca, do Alasca para a América do Norte, depois para a América do Sul, tá? E também poderia ganhar a Ásia aqui, da Ásia para as Filipinas, das Filipinas para a Oceania, e depois de canoinha eles vão até a Polinésia e depois colonizam a América do Sul, tá? Então são as prováveis rotas do ser humano para a América. Isso daqui, gente, é da data, deve ser de até 2010, por aí, era o conhecimento que a gente tinha, tá? Então a ideia de Mama África é isso, a gente veio da África e ponto, tá? Como a gente colonizou o resto do planeta, aí o bicho pega, porque são várias hipóteses, tá? Uma das hipóteses é essa um aqui, que é por cima, e a outra de Canoinha, tá? Mas o grande lance é que não aconteceu necessariamente assim, não saiu da África, passou em linha reta pela Ásia. Lembra que eu falei para vocês da parcimônia? A gente pensa de um jeito mais simples. Na verdade, né, esses homens, eles provavelmente passaram por aqui, vieram costeando a Índia, a China, né? Aí alguns deles ficaram por aqui, outros vieram para o Japão. E essa população japonesa, depois de um certo momento, se aventurou, porque no Japão é muito mais frio do que aqui, se aventurou pela costa da Sibéria, passando pelo Alasca e migrando até América do Norte e depois América Central, para depois chegar na América do Sul, tá? Deixa eu ver se tem mais slide. Eu vou voltar tudo aqui, que esse é o último slide. Então, para que serve estudar a evolução humana? Então, vocês têm que pensar a partir de agora do que eu vou falar, que ao entender a nossa história evolutiva, da onde a gente veio, a gente entende comportamento de grupo, tá? Se são adolescentes, você sabe o sistema necessidade de pertencimento e tudo mais, igual macaco, cara. Macaco adora grupo, adora ter sistema de pertencimento, tem o macho alfa, tem. Então a gente parece, em muitos aspectos, a gente se parece com macaco. Então você fala, meu, não sei por que tem essa necessidade de agradar os outros, macaco, tá? Então a gente tem uma maior parte das condições culturais, comportamentais, ou melhor, das condições comportamentais nossas, elas são culturais, formadas e construídas pela sociedade. Mas a gente tem uns 10% de macaco ali impelindo a gente a fazer merda, tá? Incoerências, porque às vezes a nossa sociedade ela estabelece parâmetros que não são compatíveis com os nossos instintos, tá? Alimentação equivocada. Quando você olha e vê que você veio de um gambazinho, provavelmente insectívoro e frutívoro, e aí você pensa que você se alimenta de miojo, você acha que está certo? Você acha que deu tempo para você adaptar toda a maquinaria bioquímica sua para digerir um miojo com um pão com margarina? Não. Você não tem enzimas para lidar com a comida industrializada, tá? Carboidrato, né, professor? Acho que não consegue quebrar direito o organismo, né? Carboidrato a gente quebra, mas não é muito eficiente, entendeu? E a gente come uma quantidade absurda de carboidrato, maior Uhum. do que a gente pode quebrar, entendeu? Então, o que que acontece? Quando você olha para a evolução humana, entende que existe uma história evolutiva, você entende que você tem que aproximar a sua alimentação do que você foi planejado para fazer. O que você foi planejado para fazer? Se alimentar de uma forma onívora, como um macaco, tá? Ah, então eu vou ter que comer inseto, professor? Não. Seria bom, mas não, tá? Você vai, dentre as possibilidades que você tem de se alimentar, você vai escolher aquilo que mais se assemelha com uma alimentação onívora na natureza, tá? E otimizando, porque o macaco fica comendo um monte de porcaria que mal vai ser digerida e não aproveita nem 10%. Quando você cozinha, você aproveita mais.
Então, nós temos tecnologias que melhoram muito a nossa alimentação e temos tecnologias como a gordura vegetal hidrogenada que prejudicam a nossa alimentação. O excesso de sal. A gente cresceu sem sal, cara. A gente surgiu no meio da África, não é? Tinha sal no meio da África? Não. A salinidade em excesso prejudica o nosso sistema regulatório, osmorregulatório. Então vocês têm que entender, comer com menos sal, comer com menos açúcar, né? Ele faz sentido evolutivo de você mudar a tua dieta, tá? Não comer miojo, não comer margarina, não tomar suco de pozinho, nem Coca-Cola, faz sentido do ponto de vista evolutivo, tá? Ah, professor, e a carne? A carne faz sentido evolutivo que você coma, entendeu? Ah, mas eu não quero comer carne. Então não coma, compense com outras coisas, tá? Então, o sentido é que você coma carne, mas se entupa de salada também, né? A gente é um onívoro, né? A gente partiu de um modelo de onivoria, de uma alimentação genérica e diversa. A gente tem que obedecer a isso. Não dá para viver só na base de lasanha. E tem gente chorando agora quando eu falei isso, né? Tem gente que adora um miojo, uma lasanha, vai só na massa só. Então, essa alimentação equivocada, entender a obesidade, porque a gente não consegue associar a obesidade, na verdade, a todo um metabolismo que foi determinado evolutivamente por milhares de anos. Se você muda a entrada no sistema, você muda a função do sistema. Vocês não concordam comigo? Né? Se você coloca uma entrada que não é prevista por um sistema, você pode dar um mau funcionamento do sistema. Você faz um programa esperando um tipo de entrada. E aí começam a dar uma entrada totalmente diferente, as suas funções não vão servir para aquilo. É isso, tá? Então, para pensar alimentação, vocês precisam pensar do ponto de vista evolutivo. Né? Que tem um monte de ideia idiota para os dois lados. Tem gente que só come porcaria só de fast food, e tem gente agora que fica, ai, eu vou comer cru, eu vou fazer uma alimentação crudívora, vai acabar morrendo, infeliz, cara. Você não foi feito para comer as coisas cruas, tá? Nós chegamos nesse modelo porque a gente descobriu o fogo, tá? A técnica do fogo nos modificou evolutivamente, beleza? Né? O nosso cérebro ele tem uma demanda de nutrientes tão grande que alimentos crus dificilmente suprem isso. A gente precisa cozinhar para acessar a grande quantidade de carboidratos que a gente precisa para alimentar o nosso cérebro. Ricardo, há então uma incoerência, né? A gente tem um mecanismo que não se adapta muito bem a uma grande quantidade de carboidratos e, ao mesmo tempo, tem uma grande necessidade de carboidratos por conta do nosso cérebro. Sim, tá? Ter descoberto o fogo permitiu a seleção de organismos com cérebro cada vez maior, tá? Porque a comida cozida tinha mais calorias e permitia que os organismos que tinham cérebro maior, e só para vocês saberem, a maior parte do consumo de energia do nosso corpo é do nosso cérebro, né? Então, esses organismos acabaram sendo selecionados. Então, a inteligência humana, ela está diretamente associada ao descobrimento do fogo. Essa é uma teoria que é muito legal e dificilmente vai ser derrubada, tá? Então, nós selecionamos de um jeito muito rápido, porque a inteligência garante uma vantagem evolutiva muito grande, né? Uma vantagem para a gente no ambiente, na competição, foi selecionado muito rapidamente ao ponto que o nosso mecanismo fisiológico não conseguiu acompanhar, tá? As mutações que gerariam adaptações melhores não ocorreram nesse tempo. Precisaria provavelmente mais tempo, né? Já que é o acaso, tá? Bom, modo de vida inadequado. Se a gente foi feito a partir de organismos que não paravam de se mexer na natureza, já dá para entender que você ficar parado vai fazer muito mal para o seu corpo. Você já viram um gambazinho na natureza? Não para quieto. Você já viram um macaco na natureza? Não para quieto. Você veio desse modelo. Então, ficar parado vai te fazer mal. Primeira coisa. Tem outras coisas? Tem outras coisas. Por exemplo, nós viemos de organismos que são diurnos. Aí o arrombado quer ficar em casa jogando computador a madrugada inteira. Vai dar certo? Não. Porque ser diurno ou ser noturno depende do equilíbrio
da química do seu cérebro, tá? Que é influenciado pela quantidade de luz, pelo fotoperíodo. Então você está indo contra o mecanismo do seu organismo. Beleza? O que eu fiz aqui? Eu fechei alguma coisa? Não era para ter fechado. E o seu? Não sei por que fechou. História e ancestralidade, que é o que eu vou começar a mostrar agora, tá? E papel social dos gêneros. Tudo isso tem a ver com evolução. Entender toda a questão da tua sexualidade tem a ver com evolução. Quando, por exemplo, a questão dessa dualidade simples, desse dualismo entre macho e fêmea só tem isso. Não, cara, tem um monte de macaco com padrão homossexual, tá? E os padrões são diferentes. E os seres humanos apresentam toda essa diversidade de padrões homossexuais, bissexuais, tá? Então, quando você olha para os macacos, entende a estratégia reprodutiva por trás do comportamento homossexual, porque macaco não está fazendo escolha nenhuma, não tem processo consciente ali, só tem instinto. E aí você começa a entender alguns padrões da nossa sociedade, tá? Papel social dos gêneros, a gente consegue entender que gênero é uma construção social, não é algo biologicamente dado, tá? Então, olhar para a evolução dá suporte para a gente entender melhor a importância da cultura na nossa sociedade, tá? Então, essas são as razões. Vou voltar 2 slides agora e falar da substituição. A substituição é provavelmente o que aconteceu. Então, o Homo sapiens, ele tem uma novidade evolutiva que nenhum outro animal tem, e até hoje só um animal apresentou esse comportamento, ela é comportamental, essa novidade, e até hoje só um animal apresentou esse comportamento, mas ele só apresentou esse comportamento depois que ele viu a interferência humana, tá? Esse comportamento chama guerra. De todos os comportamentos humanos, todos, sem nenhuma exceção, existe pelo menos uma espécie animal que tem o mesmo comportamento. Acreditava-se que a nossa diferença para os animais era o amor incondicional, tipo o amor de Jesus, sabe? Mas tem até alguns animais que demonstram o mesmo tipo de amor a todas as criaturas, tá? Essa compaixão. Então a gente não conseguiu achar nenhuma característica que nos faz únicos. Nós compartilhamos todas as nossas características comportamentais com pelo menos uma espécie do planeta, tá? A não ser uma, a guerra, tá? Guerra é coisa de Homo sapiens. O único registro no mundo animal de guerra foi que não era de Homo sapiens, foi feita por chimpanzés dentro de um parque. Mas o parque foi dividido por humanos e aí eles ficaram muito tempo convivendo com os humanos e tudo mais, e depois disso eles separaram 2 bandos e entraram em guerra um bando com o outro. Foi a primeira vez que grupos de animais diferentes entraram em combate, que foi visto isso e anotado, e matavam mulheres e crianças, tá? Fêmeas e infantes. Porque normalmente o animal, quando ele derrota o outro na pancada, o outro cai, não consegue mais lutar, ele não vai para o abate, ele já ganhou, ele segue a vida dele. E o outro tem a chance de se levantar, tentar se curar e ir embora. Briga de leão é assim, briga de elefante é assim, tá? Ali não, foi formado um grupo com alianças entre diferentes macacos, bem Planeta dos Macacos, Thiago. E eles atacavam a outra população de chimpanzés para matar, né? E eles tentavam, e um dos grupos usava até tática de guerrilha, fazia emboscada e tentava pegar para matar até de preferência os mais indefesos, tá? Então, isso ficou registrado, é super interessante, vocês podem procurar, porque essas populações elas viviam durante muito tempo nesse lugar, nunca tinha registro disso, e depois de um estresse muito grande que os homens fizeram ao fazer o manejo desse parque, eles apresentaram
o comportamento de guerra. Então vem a pergunta: será que eles aprenderam a guerra com a gente? Tá? Porque a guerra é a característica que nos faz humanos. É a única que nos faz humanos, que é exclusiva nossa. Se a gente tem uma idiosincrasia, né, que depois eu explico para vocês o que é nas próximas aulas, que é uma característica única da espécie que une toda a espécie, é a guerra, tá? E aí, por que que eu estou falando isso? Porque foi essa característica que nos fez Homo sapiens. A teoria da substituição é o seguinte: nós fazíamos guerras com os outros gêneros Homo, a gente dominava a população deles, exterminava os machos, estuprava as fêmeas, tá? E aí hibridizava. Então, a ideia de substituição é o seguinte: o homem de Neandertal, ele não foi extinto, ele foi incorporado pelo Homo sapiens, porque era possível uma hibridização. Eram espécies diferentes, eram reconhecidamente diferentes, mas eram capazes de produzir descendentes férteis, híbridos férteis, tá? E aí, o que acontecia? Eles matavam os machos, se reproduziam com as fêmeas, matavam os machos, se reproduziam com as fêmeas. Por isso, é comum encontrar características genéticas de homem de Neandertal na população europeia atual, tá? E agora a gente descobriu o Homo dragão, que também desapareceu e também e parece que teve uma história parecida. Então, o que sobrou na Terra, né, dos Homo sapiens, foram os mais compelidos pela guerra. E aí o que que acontece? A gente faz uma leitura histórica. Às vezes a gente estuda história pela economia, às vezes a gente estuda história pelos, impelem a gente a estudar história pelos heróis, né? Pelos mitos, mas no caso, a gente deveria estudar história pela guerra, porque aí faz sentido. Vocês viram como fez muito sentido quando eu falei da eugenia como teoria, como isso foi utilizado com cultura para servir um propósito de guerra. Não foi? Quando eu coloquei o elemento guerra, ligou tudo naquela aula que vocês ficaram chocados. Porque a guerra manipulou a cultura, a guerra manipulou a economia, a guerra manipulou a teoria. Tudo para atender hegemonias de grupos. Guerra, tá? Então, olha só. O que nos fez humano foi a guerra, né? E ela é provavelmente o que vai acabar com a gente. Então a gente tem que pensar nisso. Se enquanto você pensa em conflito, que é essa ideia de guerra, né, você vai ter muito prejuízo a partir de agora. Deixa eu ver o que o Will perguntou. Não, Will, a guerra, ela não é a competição simples. Eu vou explicar aqui para ficar mais clara a guerra, a ideia de como é. Por exemplo, se você pegar relatos antropológicos das populações originais do Brasil, o que que acontecia? Eles sempre estavam em guerra. A cultura era de guerra. O Brasil era um país guerreiro, né? De muitas nações ancestrais guerreiras, tá? Então, o que que acontecia? Eles sempre estavam indo para a guerra. Então, eles se preparavam para a guerra, eles faziam rituais, a cultura girava em torno da guerra, né? Pinturas corporais, tudo. Eles iam, cantavam para brigar com o outro, tinha todo aquele ritual, aí partia para porrada. Quando morria um, dois, três, parava o combate. O grupo que perdia dois, três, se dava por vencido, recuava, né? Mudava de lugar porque eles eram nômades, né? E aqueles dois, três, muitas vezes eram canibalizados em ritual. Não sei se vocês sabem disso, né? Tem muita tribo canibal no Brasil, né? E aí eles eram dignificados em ritual como os grandes guerreiros, eram sacrificados num combate simulado e nesse ritual normalmente as pessoas comiam o coração desse bravo guerreiro. Você tá entendendo? Ninguém pegava e ia. O grupo vencedor, ele não ia atrás do grupo perdedor para matar as crianças, as mulheres, os idosos. Não. E nem acabar com todos os guerreiros e tomar a terra deles. Não.
eles entravam em guerra por disputa, por um território. Aí o grupo que perdia, ele já saía, não tinha uma dinâmica, né? E perdeu a batalha, né? Então não era uma guerra constante, né? E aí eles acreditavam, Tainá, fazia parte do imaginário deles que eles absorviam a força vital do guerreiro quando comiam ele. Então eles não matavam para matar, eles não comiam gente para matar a fome. Eles comiam gente como um ato de guerra, como um ato ritual, né? Dentro do universo deles para fortalecer. Da mesma forma que o cristão come a hóstia acreditando que é o corpo de Cristo, que aquilo vai divinificar ele, eles comiam um pedaço da pessoa achando que isso ia fortalecer, né? Normalmente era o guerreiro mais corajoso que era abatido dessa forma. Então você tem todo um ideário diferente, mas não deixa de ser guerra, né? Mas não era uma guerra de extermínio, né? A guerra de extermínio, ela foi subvertida nessas populações. A gente criou algo novo no continente americano, né? Que é essa guerra ritual, que não é uma guerra de extermínio, mas na origem foi uma guerra de extermínio e substituição. Eu mato todas as potenciais ameaças, né? E uso os recursos. No caso, as fêmeas eram recurso para os machos em guerra do Homo sapiens, tá? Então, aí o patriarcalismo também, você já começa a entender da onde vem essa ideia de o homem ser superior à mulher e tudo mais. A gente trava isso na Bíblia muitas vezes, né? Ai, é a Bíblia, é a cultura judaica, é... Não, cara. É a própria guerra que foi feita, né? Tem um dimorfismo sexual, os homens são mais fortes, né? Normalmente são um pouco maiores e mais fortes. E aí, dentro do contexto de guerra, eles acabaram fazendo isso e usando as fêmeas das outras espécies e tudo mais. E aí você pensa, o Homo de Neandertal ele era menor, então na treta ali o Homo sapiens tinha vantagem física. Você começa a pensar em outras coisas, tá? Então a substituição ela é a teoria mais aceitável hoje em dia. Beleza? Dúvidas? Tá todo mundo horrorizado com a nossa história de barbárie bruta? Agora, esse slide aqui, ó, tá? Essas duas teorias aqui, eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo do Pirula nas férias, tá? O Pirula fez um vídeo, acho que são dois vídeos, meu, dá umas 2 horas e cacetada de vídeo, assim. Ele explica tudo, velho. É maravilhoso o vídeo do Pirula, vocês não têm noção, tá? É muito bom mesmo o vídeo do Pirula. E aí eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, depois eu passo para vocês, né? Para vocês entenderem como aconteceu a dispersão humana no planeta ao longo das eras. Ele fez um grande trabalho de pesquisa, o melhor que eu já vi. Ah, é uma obra de arte do Pirula, aquilo lá, tá? Só estou abrindo um site aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou trocar aqui rapidinho. Vocês estão vendo a navegadora aí? Sim. Então tá, aqui é o meu teste de DNA, né? Em colorido, vocês conseguem ver o mapa mundi aqui colorido? Tá de boa. As regiões que tem o meu DNA, tá? Acho que aqui é melhor. O que acontece? Eu fiquei muito curioso de ver isso daqui, tá? Porque assim, não há absolutamente nenhum relato de japoneses na minha hereditariedade. Nem de latinos, latino não faz nem sentido essa palavra, né? De pessoas da América Central. Mas olha só, eu tenho, né? Na minha ancestralidade, o pessoal saiu daqui, passou pelo Oriente Médio, deu o rolezinho deles aqui,
veio para o Japão. Do Japão, provavelmente, uma das teorias é essa, a população do norte do Japão ganhou a Sibéria, passou aqui para o Alasca e veio em direção a regiões mais quentes, onde se estabilizou na América Central, porque é uma região tropical e mais favorável à vida, expandiu o império, e quando o império expandiu, os oprimidos falaram assim, é melhor eu dar linha na pipa e vou para o sul, que também é quentinho, e chegaram aqui. Eu sou descendente de Tupi, tá? Dos Tupis. O povo Tupi, ele chegou aqui, né, oriundo da América Central. Quem está dizendo isso para mim? A história? Não, a genética, tá? Se a gente tivesse vindo naquela hipótese da Austrália ou da Indonésia, né, a gente teria vestígios no meu DNA, por exemplo, dos tupis, de que teria ancestralidade aqui, ó. Vocês concordam comigo ou não? Eu não tenho vestígio nenhum, meu vestígio tem de Japão. Esse é o rastro, tá? E por que da América Central? Porque esse povo veio a pé, gente. E aí, quando eles chegaram aqui, fizeram grandes impérios. Nós temos os maias e os astecas. E o que acontece com grandes impérios? Né? Eles expulsam pessoas depois que eles se estabelecem, por conflito e tudo mais. Temos os incas, então, aqui durou muito tempo esse império. Então, do sentido de tempo, houve muito tempo. Então, olha só, na região onde os homens deveriam ter surgido, eu não tenho nenhum ancestral aqui, tá? Então, eles vão pegar uma faixa de tempo, mas no presente, características mais no presente. Então, demorou muito tempo para eles chegarem aqui. Nessa escala de tempo que se pega, já pega quando os meus ancestrais estavam no Japão. E eles ficaram muito tempo aqui até conseguirem cruzar e chegar para cá. Quando vieram para cá, aqui ainda é frio pra cacete, não é? Aqui é gelado, cara. Canadá é gelo. Chega aqui em Seattle, é gelo. Aí você desce para Califórnia, deserto. Novo México, deserto. Norte do México, deserto. Por que alguém vai ficar aqui? Vocês concordam comigo? Puta lugar bosta de se ficar, vamos descer, né? Cruza o México até chegar na parte sul do México, onde tem vegetação, tá? Onde você tem recursos, e aí se estabelece os astecas e os maias, tá? Então eles ficaram muito tempo aqui. Por isso que é perceptível do ponto de vista do DNA, muito tempo aqui até fazer uma última migração para cá, que é uma região, né, que é mais hospitaleira, vamos dizer assim, tá? É porque na Amazônia, Ricardo, meu, a Amazônia é bravo de morar na Amazônia, né? É uma mata brava. Aqui é muito mais fácil, na região atlântica aqui, é uma mata mais fácil de se lidar. Beleza? Deu para entender? Como essas duas hipóteses agora elas estão sendo definidas pela genética? Perguntas? E a Europa aí? A Europa é o seguinte, veio daqui para cá, então teve registro de uma galera daqui, tá? E aí eu tenho o seguinte, o pessoal espalhou, né? Veio para cá, depois veio para cá. E aí no recorte do tempo, eu tenho aqui herança do pessoal do Líbano, tá? Do norte da África, por quê? Porque a maior parte da minha ancestralidade, ela vem da Península Ibérica. E aqui estão os mouros que combateram com os portugueses, concordam comigo? Sim. Então, a maior influência minha está na Península Ibérica, tá? Com uma influência dos mouros, que tem uma influência menor do norte da África. Eu ter anemia falciforme é porque bem daqui foi detectado no norte da África, né? Foi detectado que uma mulher teve essa mutação e a partir dela se estabeleceu aqui nessa região a anemia falciforme. Então veio por aqui a minha anemia falciforme, entendeu? E aí tem uma parte italiana. Por que que eu tenho uma parte italiana?
e uma parte aqui da Turquia, da minha ancestralidade? Império Romano, gente, certo? O Império Romano, né? E a Grécia ainda deixou imprints. Esse daqui foi um grande império, conseguiu impactar o pessoal que estava aqui, né? Então, da onde vieram meus ancestrais? De Portugal. Eles vieram de Portugal, tá? Não teve ninguém que a gente conhece que veio lá do norte e tal. Então, eu tenho ancestrais que são alemãs, espanhóis, uma espanhola, uma alemã e o resto é tudo português, pela lógica, tá? De parte de mãe. E parte de pai, que eu saiba, é tudo português e indígena, tupi. E aí você olha, tem do norte aqui. Eu tenho cara de sueco, nem um pouco, né? De norueguês. E o que que veio dessa parte norte aqui, né? Os vikings, cara, os vikings, eles invadiram, invasão bárbara, né? Eles não chegaram até, quem assistiu a série, eles chegaram na França e tudo mais. Então, toda essa região aqui, os saxões, os vikings, os celtas, eles estavam brigando aqui e fazendo fluxo e se misturando, tá? Então, eu tenho o DNA aqui baseado nessa história. Então, o que acontece com o povo celta? O povo celta, se vocês estudarem a origem dos celtas, eles surgem aqui na Rússia, cara. E depois eles migram, né? Esse povo celta, um povo guerreiro, eles vão migrando pela Europa Central até que eles chegam aqui na Grã-Bretanha e na Península Ibérica, na parte da Espanha que a gente chama de Galícia. Então, eu descobri isso estudando instrumento musical, tá? Então você vê música celta aqui na Galícia e aqui na Grã-Bretanha, tá? Então os celtas eles espalharam muita coisa por aqui. E esse povo guerreiro que migrava, ele provavelmente pelo rastro que eu detectei na minha a lógica é que os celtas misturaram tudo isso daqui, né? E eu acabei sendo descendente de portugueses que tiveram essa mistura toda por conta das guerras que esses povos fizeram, tá? Aí a parte mais oculta do meu DNA tá aqui, ó, né? Então, o que que acontece? Eu tenho o DNA dessa região, da população negra dessa região, né? E tenho o DNA do pessoal que vivia aqui, perto dos gorilas, tá? Que são os pigmeus que aparecem nos desenhos animados, nos filmes antigos e tudo mais. Eu tenho DNA de pigmeu, eu acho o máximo. E como que eu consegui esse DNA de pigmeu, né? O pessoal que vivia aqui nas montanhas, junto com os gorilas, né? Eles quase não tinham contato, tinham um pouquíssimo contato com o pessoal da República do Congo aqui, tá? Então, provavelmente, eu peguei essa herança de pessoas da República do Congo que migraram para Tanzânia ou Zâmbia, chegaram a Moçambique, onde era um porto que os portugueses pegavam os negros aqui para trazer para o Brasil, né? Moçambique era uma colônia portuguesa e ponto de pegarem os negros para escravizarem e trazerem para o Brasil, tá? Então, isso é uma dúvida, provavelmente vem da família da minha mãe, e, e ninguém conta essa história, né? Então, dá uma olhada, ó. Meu pai é português, então vai herdar isso daqui, tá? É só português só, e indígena. Então, todas essas manchas aqui vêm do meu pai, tá? Essa dinâmica do Japão, isso daqui vem do meu pai, pela porcentagem bate, e vem aqui de Portugal e o norte aqui. Não, nem daqui, só do Portugal aqui, só Espanha, tá? Itália. Essa parte aqui é a lógica do meu pai, né? Isso daqui. Aí da minha mãe, sim, tinha Mouros, tal, não sei o que lá, né? E tem essa parte aqui, Reino Unido, né? A minha mãe se chama Liduvina, que é o nome que vem aqui perto da Áustria, entre a Áustria e a Eslovênia e tudo mais, né? Então, tem muito disso daqui, tá? Só que a família da minha mãe adora fazer aquelas reuniões de família que junta um monte de gente. Ah, os Cardosos, nós somos descendentes de escoceses, nós somos descendentes de noruegueses, nós somos descendentes da porra toda. Ninguém fala disso aqui, né?
Ninguém fala disso daqui. Eu acho muito engraçado. A família do meu pai não se apega a essas coisas, não tem muita noção. Mas a da minha mãe adora resgatar a família e ninguém fala disso daqui. E ela vai fazer o teste agora para ver se é com ela mesma que tá isso, ou se tá com meu pai. Ela falou assim: ah, filho, depois eu vou fazer que eu tô curiosíssima para saber. É que é uma família que só fica falando da parte que interessa aqui para eles, né? E aí você olha aqui no meu DNA. Deixa eu descer aqui, ó. Você olha no meu DNA, vamos lá. Europa, tá? 81% de Europa, beleza? Então vamos lá. Ibéria, Península Ibérica, tá? Portugal e Espanha, 25%. Europa Ocidental, clicando ali só para deixar claro. Europa Ocidental, 22%. Inglaterra, Irlanda, França, Alemanha, Holanda, Dinamarca, beleza? Né? Então, quem que é essa galera aqui? Os bárbaros que atacaram o Império Romano, beleza? É isso. Gauleses, né? Bretões, saxões, é isso aqui, né? É que o povo pensando hoje, era aqueles povos que viviam tretando com todo mundo, saindo na porrada, certo? Aí, Itália, Império Romano, Balcãs. Quem são os Balcãs aqui, ó? Só para vocês verem quem são os Balcãs aqui, ó. Então, as Balcãs têm a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, oh meu Deus, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Grécia, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro, Romênia, Sérvia, Eslovênia e o extremo oeste da Turquia. Os Balcãs, meu, é a galera da treta, são os ciganos, os bruxos, os feiticeiros malucos lá, entendeu? É treta, Balcãs, cara. Ah, por isso que eles estão presentes na maioria das pessoas brancas, são ciganos que andavam pelo mundo aí. Beleza? Sardenha é uma ilha da Itália, tá? Império Romano, beleza? País Basco, faz todo sentido, tá ali no meio também. E Fennoscândia é a porção viking, porque esses caras entraram brigando aqui, alguém deve ter estuprado alguém que passou por alguma coisa. Nossa, Ricardo, você fala com estupro com tanta naturalidade. Sim, infelizmente faz parte da nossa história. Se a nossa história é uma história de guerra e de estupro, tá? Desde a origem. Então é isso, a gente tem que olhar para essa história. Vai fazer mais sentido quando vocês assistirem o vídeo do Pirula, tá? Deixa eu ler aqui. Dúvidas? Comentários? Alguma coisa? Nada? Como é que vocês estão se sentindo sabendo que a nossa. Ah, o teste, deixa eu mostrar o teste inteiro então, Tainá. Vamos lá, ó. O teste é o seguinte, ó. Ancestralidade global, é isso que eu mostrei para vocês, então vem todas as porcentagens aqui. Isso aqui é uma curiosidade, tá? Então, ó, Oriente Médio e Maghreb, então tem do Maghreb, tem do Levante. Na África aqui tem o leste da África e o Mbuti. Mbuti são os pigmeus, tá? Aí, ó. Aí das Américas aqui tem os nativos centro-americanos e o Tupi, beleza? Da Ásia, Japão e Coreia. E judaica, menos de 2%. E aqui eu tomei um susto, que eu tinha certeza, né? Eu tenho puta cara de judeu, meu. E os nomes da minha família são todos de cristãos novos, sabe? Não tem nenhum nome tradicional, português ou espanhol. É sempre de cristão novo, que eram pessoas perseguidas pela igreja que tinham que abandonar o nome e adotar um novo nome. Por exemplo, Cardoso, que é uma planta, Pereira, que é uma árvore também, Leite, que é leite, Neves, Neves, né? Não tem muito o que falar. Então, se você for pegando os nomes da minha família, eles são todos de cristãos novos. Então, eu achava que era de judeus que eram perseguidos, mas não. Deve ter tido mais gente perseguida, né? Hein, professor? Oi.
É até engraçado, porque essa coisa de nome aí, até no Brasil, houve uma distinção, né? Porque, se eu não me engano, pós a disjunção, né, do Brasil e Império, né? Então, quando o Brasil ele se tornou um império único, né, desassociado de Portugal, os brasileiros de lá começaram a tirar o sobrenome, sabe? Então, tipo, Uhum. todo sobrenome que tinha herança europeia, eles, por exemplo, colocavam o nome de fruta no meio, sabe? Uhum. Então, daí eu acho que muito disso, né? Essa diferença no nome tem a ver com a política, né? Com a Sim. parte de quem estava no poder, né? Uhum. Então é isso. Aí busca de parentes aqui, ó. É aqui que o meu pai deve ficar desesperado. Eu não contei pra ele. Na hora que ele ver o teste, ele vai ficar desesperado. Porque se alguém que ele andou bagunçando aí fizer o teste, vai aparecer que é meu irmão, provavelmente. Aí você clica e aparece um monte de gente, ó. E aí, o que que acontece? Primo de terceiro e quarto grau, praticamente qualquer um, né? De vez em quando tem um doido aí que vem e fala comigo. Então, tem muita gente aqui, ó. Terceiro e quarto grau, ó. São 99 páginas, pra vocês terem ideia, de gente que faz. Então, isso é interessante, né? Se a gente considerar como primo de terceiro e quarto grau, é praticamente o Brasil inteiro. O Dom Quando eu... Pedro tá aí, professor? Quem? O Dom Pedro? Ah, deve estar. Ah, aqui o que que acontece? Essas são as pessoas que fizeram o teste, certo? E autorizaram esse tipo de pesquisa. Quando eu fiz o teste, estava em 62, duas páginas. Quando eu mostrei para os meninos do primeiro ano, estava em 82, já passou dos 99 aqui, ó. É a galera que está fazendo, né? Então, sei lá, tem gente que acha bacana isso daqui, ó. E aqui mostra o tanto de DNA compartilhado. Isso daqui é para ver que a gente é muito parecido mesmo entre si, né? Aí tem linhagem materna, que vai falar da história das minhas mitocôndrias. Então vem cá. Aqui, ó. A linhagem, e tem uma explicaçãozinha, ó. Então aqui é a Eva original, onde surge a Eva aqui, né? E aí ela vem para cá, ó. Então, pela história das mitocôndrias que eu tenho, mitocôndrias são herdadas da mãe, né? Não parece muito o desenho do meu mapa lá? Essa é a rota que veio da minha mãe, das mitocôndrias, tá? A minha linhagem materna veio por aqui, tá? Aí tem da linhagem paterna, para você ler também. Tá devagar o site deles, hein? Aí a linhagem paterna, o meu Adão aqui, ó, veio por aqui, ó, tá? Então eles conseguiram detectar por aqui também na era do gelo, vieram pelos balcos, enquanto historinha e tudo mais, tá? Aí o que que acontece? Ah, e o Tupi lá, Ricardo? O Tupi, na verdade, é a linhagem materna do meu pai, entendeu? E então eu consigo detectar aqui a linhagem materna da minha mãe, não a paterna da minha mãe. A paterna da minha mãe eu não consigo detectar pelos mitocôndrias, tá? Que são sempre herdados da mãe na divisão celular. A linhagem paterna é pelo cromossomo Y. Então, ela não diz respeito da linhagem da mãe do meu pai, só do pai do meu pai. Entendeu? Beleza? E aí tem as explicações possíveis aqui, para você entender. Enfim. Aí vamos aqui, Nutri. Tem uns nomes muito. Nossa, bem-estar, Nutri. Nossa, é muito paulistano isso daqui, né? Muito coisa de Playboy. Mas vamos lá. Olha o fitness aí. Tem o Fit, Skin, Aging, You. Meu Deus do céu. Existe uma Faria Lima agora. Exatamente. Faria Limers fizeram isso daqui, né? Então vamos lá. É na Paulista essa empresa aqui. Tanto lugar pra fazer, eles põem na Paulista. Imagina um aluguel que não é. Então, Nutri, ó. Então, deficiência de vitamina B6, ó. Tem o maior risco de deficiência da vitamina B6. E para piorar, eu não como carne, para ajudar ainda. Então, eles explicam o que que significa, tem toda uma explicação fisiológica aqui. E aqui tem o resultado conforme os genótipos. Então, é legal que agora vocês conseguem ler esse teste, né?
Então, olha só, eu sou heterozigoto. Então, heterozigoto é maior risco, né? O GG é maior risco e o AA é menor risco. Então, eu sou heterozigoto em relação a essa característica, tá? Aí a gente vem aqui, vitamina K, ó, concentração reduzida. Eu tenho pouca vitamina K também. Nossa, tá duro o site hoje, tá devagar, hein? Também sou heterozigoto, tá vendo? Tenho padrão e tenho padrão e reduzido, eu tô no meio aqui, heterozigoto. Então, o dominante aqui é ter reduzida, né? Dos dois alelos, né? E aí você vai, intolerância à lactose, ó. Isso aqui, daquele pouquinho de viking, eu agradeço. Aqui, ó, o meu lado viking aqui, ó. Porque o gene que te dá tolerância à lactose na idade adulta, o normal é você ser intolerante à lactose. Não sei se vocês sabiam disso, tá? É normal que um adulto seja intolerante à lactose. Foram os vikings que tiveram a mutação e espalharam pelo mundo a capacidade de tomar leite na idade adulta. Muito obrigado, bando de vikings. Essa é a única vantagem de ser herdeiro de viking. E eu tive sorte, tá? Então também sou heterozigoto, né? E tem chance elevada de ser tolerante à lactose, né? E se você for homozigoto nesse alelo G aqui, esse alelo G aqui, ele é o tradicional, o africano, tá? O A é o que surgiu na Fennoscandia ali. Hein, E aí, professor? oi, Então, é que eu não sabia, né? A intolerância à lactose é normal, então? a intolerância é normal. E é por causa da evolução, não é isso, né? Isso, né? O que aconteceu? Teve uma mutação, essa mutação permitiu que as pessoas adultas tomassem leite, e leite era uma forma de conseguir uma grande quantidade de energia e proteína nos países do norte, onde tem muita neve e tal, entendeu? Então deu certo com a história deles, a forma de se alimentar e tudo mais. Tomam muito laticínio lá, entendeu? E, tipo, isso aí não tem nada a ver com aquela ideia do ultranacionalista lá de ficar bebendo leite, não, né? Isso é outra coisa daí. Eu nem sei o que que é isso. É, tipo, meio que os nazistas, eles tomavam leite, tinha a ver com... Olha, é verdade, eu não sei, Thiago. Pode ser. Pode ser uma ideia de que ariano consegue tomar leite quando adulto, os outros Isso. não. Não sei, realmente não sei, mas faz sentido. Dentro da loucura deles faz sentido, né? Então aqui a sensação de saciedade, eu sou heterozigoto para tudo, vocês estão vendo, né? Então, ó, maior sensação de saciedade, padrão e menor. Deve ser legal ser maior, né? Ah, não, como um pouquinho eu tô satisfeito. Então aqui é uma codominância, vocês estão vendo, ó? Não é mais dominante, é codominante. Deficiência de vitamina D, isso é bom, minha vitamina D funciona bem, tá? E aí, ó, níveis reduzidos, níveis padrões, níveis reduzidos, ó. Ah, não, tem níveis reduzidos de vitamina D, pior ainda, né? Sensibilidade à cafeína, eficácia da dieta mediterrânea. Então, eu posso comer dieta mediterrânea, não vai mudar nada no meu peso. Resumindo, eu tenho tendência a ser obeso e nada que eu faça muda isso, tá? Fome emocional, maior predisposição para fome emocional, sim, eu tô ansioso, eu mordo até o batente da porta, né? Eficácia das dietas low fat e high fat, ó, é similar, dane-se a quantidade de gordura. Low carb faz eu engordar ainda mais, ó, né? Manutenção de resultados após intervenção de perda de peso. Isso é verdade, depois que eu emagreço eu consigo manter peso. Ingestão de açúcares em quantidades padrões, né? Armazenamento de gordura, eu guardo muita gordura, metabolismo do folato, né? Tem uma atividade reduzida, vocês têm que ler isso depois, que é meio complicadinho. Sobrecarga de ferro, risco baixo, isso é bom, porque meu pai tem uma grande sobrecarga de ferro e faz mal pra caramba pra ele, né? Então já foi um alívio ver isso. Aí tem o FIT aqui. Nossa, que lerdeza. Resistência física elevada, performance atlética melhora em força e explosão. Tipo, isso daqui eu sabia já, foi só legal de constatar. Então, estresse oxidativo induzido pelo exercício tem uma proteção padrão, né, normal. Ossos fortes, eu tenho ossos com densidade intermediária. Risco de obesidade é 2,5 vezes maior, eu tenho o maior risco de obesidade que tem, eu acho.
Resposta ao exercício, eu tenho uma menor redução do colesterol após o exercício. Então, tipo, se tiver o colesterol alto, ferrou, que nem exercício adianta, entendeu? Ganho de massa muscular, eu ganho muito fácil massa muscular. IMC meu é elevado, porque tem facilidade de ganhar massa muscular e também de ganhar gordura, tá? Força muscular padrão, tem um risco elevado de tendinopatia de Aquiles, eu não sabia disso, né? Vou ter que ficar atento com isso daqui quando eu ficar mais velho. Capacidade cardiorrespiratória reduzida, eu tenho falta de ar mesmo de fazer exercício. Resistência muscular é maior, tá? E recuperação da frequência cardíaca após o exercício ela é mais rápida, tá? E dor muscular após o exercício é uma maior dor muscular. Então, qualquer exercício que eu faço, eu fico doendo igual um louco no outro dia, sabe? Mal consigo me mexer. Deixei pro skin. Skin é onde eu faço inveja para minha noiva, tá? Sensibilidade ao sol minha padrão. Acne eu tenho risco padrão. Deficiência de vitamina C, padrão também. E aqui é padrão ou ruim. O padrão aqui no caso é bom. Vitamina E, níveis elevados. A vitamina E ajuda a não envelhecer. Capacidade antioxidante, ela é aumentada, ajuda a não envelhecer. Risco para hiperpigmentação, aparecimento de mancha meu é menor, a chance de aparecer mancha na minha pele. Rugas faciais, eu tenho uma tendência menor ao desenvolvimento de rugas, né? E a única coisa que eu tenho é a flacidez palpebral, que minha família inteira tem, a pálpebra aqui, ela fica caindo, tá? Quando fica mais velho. Então, tipo, é chupa todo mundo, por isso que minha pele não precisa nem de creme, entendeu? É divertidíssimo, cara. Você pega essas mulheres são loucas por causa de pele, fica enchendo o saco, na hora que vê isso daqui, fica, ai, não acredito! Você que não cuida e não sei o quê. Eu me divirto com essas coisas, cara. Gente que tem inveja do seu DNA. Aqui, envelhecimento, ó. Eu já não tomo sol que eu percebi isso. Eu tenho maior risco de fotoenvelhecimento. A luz não me faz muito bem. Calvície padrão, diabetes tipo 2, risco padrão. Isso foi a maior felicidade desse exame, né? Eu perdi meu avô por diabetes. Diabetes é muito frequente na minha família. Eu falei, cara, eu tô ferrado. A chance é muito grande. Para uma pessoa que tem medo de agulha, vai dar ruim. Então, eu tenho risco padrão, significa que se eu me cuidar, eu posso escapar disso aqui, tá? Se eu tiver uma boa alimentação e tudo mais, eu posso não ter diabetes no futuro. Longevidade, tem uma expectativa de vida mais longa, comprimento dos telômeros meu não é influenciado, tá? Não tem risco padrão a Parkinson, não é elevado, ótimo. Degeneração macular relacionada à idade tem menor risco. E osteoporose, eu tenho um risco aumentado para desenvolvimento de osteoporose. Mas como o meu esqueleto ele é 30% mais denso que de uma pessoa normal, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, né? Eu fui em médico, o médico falou, que isso, teu esqueleto é muito pesado. Eu falei assim, sim, é pesado. Eu sei porque sou eu quem carrega essa porcaria, né? Eu nunca me quebrei, pra vocês terem ideia. Já levei uns tombos muito feios, nunca quebrei nada. Cheguei a arrancar a cartilagem da ponta do osso com as pancadas e o osso não quebrou, tá? Ela guerreiro. Isso é legal, cara. Isso é legal. Tem dois tipos, né? O gene guerreiro. Você pode ser o guerreiro, que é o warrior, ou o preocupado, que é o warrior. E, meu, isso é muito importante. A minha noiva é o warrior. Então, o que que acontece? Eu tenho uma melhor performance em ambientes estressantes, quando eu preciso agir sob pressão. Eu odeio agir sob pressão. Mas se você me pressionar, o que que acontece? Parece que bloqueia, as minhas emoções se bloqueiam e eu atinjo um nível de consciência muito elevado, com um pensamento muito rápido. É como se o tempo se movesse devagar. Tô falando sério, tá? Então, isso é o gênio warrior. Eu me dou muito bem em situação de conflito, né? E isso eu vi a vida inteira. Toda vez que alguém começa a me atacar, eu tento evitar, eu fico nervoso, até a ponto, vou pro pau, já não tem mais como recuar, vou para cima. E aí eu tenho uma consciência das coisas que eu tô falando, uma rapidez de raciocínio muito grande, rapidez de ação. Isso é legal, né? Que quando você entende isso, o que que acontece? Desde que eu li isso daqui, eu não evito mais o conflito. As pessoas começam a mexer o saco, eu já pulo de ponta, já que eu sei que eu vou ter vantagem. Entendeu?
Desde que minha noiva leu isso, ela falou assim: eu realmente tenho que evitar conflito ao máximo, porque vai me fazer muito mal. Então, o que eu tinha de impressão, eu vi que é verdade. Ah, é para brigar? Vamos brigar. Meu negócio, eu nasci para brigar, vamos lá. Meu DNA diz que é para eu brigar, sou warrior. Vamos pro pau, entendeu? Aí, Ricardo, oi. como que o preocupado age? Eu não entendi, eu só entendi o do guerreiro. O preocupado, ele tem um desempenho muito bom se ele estiver tranquilo. Porque se ele está num ambiente estressante, ele fica tão preocupado que ele não consegue focar em nada. Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Aí, habilidade matemática, desempenho acima da média, visão. Eu tenho 33% de chance de ter miopia, e eu sou míope. Vai ser azarado, assim, né? Um terço só, eu sou míope. Família inteira não tem, só eu só. Ricardo, Impulsividade. Oi. como assim habilidade matemática, desempenho acima da média? Como assim, teu genes, ele Eu tenho, influencia? sim, um gene que é marcador, eu tenho uma predisposição para ter uma facilidade maior com matemática. Vamos ler isso aqui, ó. Ó, a habilidade matemática é tão importante quanto a alfabetização. Embora suas bases sejam ainda pouco compreendidas, estudos genéticos têm demonstrado que a capacidade matemática é moderadamente hereditária, sendo influenciada por um grande número de genes, ó, grande número de genes. Um estudo extenso identificou 43 variantes genéticas capazes de afetar a performance matemática e sugeriu que ela é influenciada por vários loci, que são aqueles locais lá dos genes, né, de características quantitativas. Lembra que eu falei para vocês de herança quantitativa, que vai somando a ocorrência daqueles genes para altura, para peso? Sim, sim. Tá. Então, para habilidade matemática também, né? Do inglês QTL, Quantitative Trait Lock, de pequeno efeito. Isso significa que a habilidade matemática é determinada por diversos genes além das condições ambientais, com cada fator contribuindo para uma pequena porcentagem da variação na performance. Entendeu? Aí eu dei sorte de ter vários que vão contribuindo. Estão entendendo seus resultados. Os QTLs são identificados por meio de uma associação estatística entre os marcadores genéticos e um fenótipo mensurável. No caso da habilidade matemática, são identificados indivíduos com performance matemática superior e indivíduos com performance matemática inferior. E são analisadas as variantes genéticas que predominam e apresentam significância estatística em cada um dos grupos, tá? E aí tem aqui, ó, desempenho acima da média, desempenho médio, desempenho abaixo da média. Então, eu dei sorte aqui. Beleza? E aí, o que que acontece, né? A gente tem que entender, isso é bom para vocês pensarem, às vezes você tem uma dificuldade matemática absurda. Meu, você tem a dificuldade matemática, assim como eu tenho uma dificuldade musical absurda, né? O que minha enteada aprendeu a fazer em 2 meses no violão, eu levei 6 anos. É isso. Sem exagero nenhum. Em 2 meses ela tocava melhor do que eu em 6 anos, né? Então, cada um tem uma facilidade. Por isso que é importante entender essa teoria das inteligências múltiplas, tá? Beleza? Dúvidas? Outra coisa importante aqui, ó, impulsividade, né? Você entender se a tua impulsividade é por um condicionamento genético, preferência por horários diurnos ou noturnos. Então, eu sou diurno, tá? E aí tem quem é noturno também, ó. Preferência por diurno, qualquer um dos horários, qualquer um dos noturnos. Então, eu tenho uma tendência a trocar o dia pela noite, mas aí eu fico malzão de saúde, tá? Isso é interessante saber para você programar, né? Outra coisa, eu tinha certeza que ia dar predisposição ao alcoolismo. Eu tinha certeza absoluta. A família é um bando de cachaceiro, entendeu? Aí eu tenho risco padrão, aí tem risco aumentado aqui, né? E o padrão. Olha que loucura, né? O que que acontece?
Provavelmente não. A minha mãe, ela deve ser. Não, eu devo ter dado sorte, na verdade. Provavelmente meu pai e minha mãe são heterozigotos e eu fiquei com recessivo, que eu tenho um risco padrão, porque a minha irmã é alcoólatra, era, né? Estou feliz da vida que ela conseguiu se livrar do vício depois de muita luta. Né? Ela era alcoólatra, então ela tem a característica, meu pai tem a característica, né? Então a maior parte da família tem, então eu dei uma puta de uma sorte de não ter, né? O risco da predisposição ao alcoolismo. Aí dependência de nicotina, para mim é padrão também. O que dá ainda mais tranquilidade, vocês sabem que eu já falei que eu faço o ritual do cachimbo, que é com tabaco, né? Nicotina, e eu sempre tomei muito cuidado de fazer com medo de ficar viciado nesse negócio, né? E aí, ó, tem as propensões aqui, 90% maior, 10% maior, e a minha é normal, então me deixa mais tranquilo para quando eu quiser fazer, né? Percepção do gosto amargo, isso é extremamente interessante. Eu tenho a percepção da maioria dos gostos amargos, tá vendo? E tem gente que não tem, provavelmente não sente algum gostos amargos, tipos de amargo. E aí, além disso, distorce. Por exemplo, um dos meus melhores amigos, ele não consegue comer coentro. Ele fala que coentro tem gosto de sabão para ele. E a gente foi pesquisar, tem um gene que modifica a tua percepção do gosto de coentro. Eu sinto gosto de coentro, ele sente gosto de sabão na comida. E umas coisas idiotas, cera do ouvido molhada. Foda-se se ela é seca ou molhada. E daí? Tá? É isso. Feito, Tainá. Mostrei tudo. Esse coentro é horrível, Ricardo. É da hora, coentro. Asqueroso, é horrível. Você é louco. É que assim, meu, você não vai pegar um monte de coentro e vai botar no negócio. Você põe um pouquinho de coentro pra temperar e fica bom pra caramba. Mas o gosto, você pode colocar, sei lá, um pouquinho só, ou já estraga, sabe? O gosto é muito forte. Nada, mas tem que saber usar o coentro, cara. Coentro você tem que saber usar. Por exemplo, a primeira vez que minha mãe fez bobó de camarão, rapaz do céu, dava até falta de ar de tanto coentro que ela botou. Quando você come muito coentro, dá falta de ar, cara. O negócio é tão ruim, você fala, ah, meu Deus do céu, dá falta de ar. Horrível. Mas eu gosto de coentro. Nossa, um coentrinho ali na medida, meu, fica show de bola. Só que o que que acontece? Ele parece salsinha, não parece? Aí ele parece salsinha, a pessoa põe na comida como se fosse salsinha. Aí já era, estragou a comida. Coentro não é igual salsinha. Coentro você põe pouquinho, é muito pouquinho. Ah, a folha do coentro é melhor. Eu falo que piora a semente. A semente, não. Não, semente da hora também. Você põe um pouquinho de semente de coentro moída no tempero, fica da hora. Mas é pitada. É, A minha noiva, ela resolveu cozinhar com essas coisas, assim, fazer, ah, não, porque faz bem, foi ver a Ayurveda e fazer uma culinária Ayurveda. Meu Deus, que inferno comer a comida dela. Assim, para, é pitada. Cominho, meu, o negócio é forte pra caramba. Você pega o cominho, assim, você molha o dedo no cominho, assim, faz assim na comida e pronto, e vai dar um gosto maravilhoso, entendeu? Ela pegou uma colherzinha e jogou na comida. Eu falei, não tem quem come isso, pelo amor de Deus. Você pega o negócio, faz assim, ó, joga lá e é mágica, vai ficar bom. Coentro é a mesma coisa, você pega um pouquinhozinho, joga ali e já vai dar o gosto, tá? Vamos lá, o que que vocês perguntaram? Vou ver o chat aqui. Ó, pra mim compensou, Tainá, porque eu sou professor de biologia e eu tô usando para dar aula a ele, né? Então, para mim compensou. Compensou por eu saber que não tenho predisposição a diabetes também me trouxe uma tranquilidade grande e tem uma grande predisposição a um problema no tendão de Aquiles. Então, significa que se eu não tomar cuidado, não fortalecer essa birosca aqui, provavelmente a minha velhice vai ser numa cadeira de rodas. Então, valeu a pena, entendeu? A minha noiva, ela viu que ela tem uma predisposição, um problema no olho, então ela vai tomar cuidado. Então, é, é legal, mas a questão é o investimento, ele é caro. Eu acho caro. Então, vale a pena em qual nível, né? Para mim foi legal, né? Eu acho que vale a pena. Eu não comprei o completo, não, não faz. O completo tem um negócio
alergia a remédio, alguma coisa assim, e foda-se. Não tomo remédio, não tô nem aí. Tem também alguma parte que fala sobre, tipo, sei lá, saúde mental, uns troços, predisposição à depressão. A Isis fala, por exemplo, eu tenho deficiência de vitamina D. Isso significa predisposição à depressão. Se você não toma sol, você vai ter depressão. Você vai ter uma imunidade bosta também. Então, assim, depressão, como é que você ajuda? Eu não sei se é o Standard ou se era o Plus, eu não lembro mais, Faison. Tem que dar uma olhada lá. E aí, por exemplo, eu sei que eu atingo estados depressivos mesmo quando minha vida está muito boa. E sabendo disso, eu sei como curar isso. Eu mantenho um foco na minha cabeça, não deixo o estado químico do meu cérebro atrapalhar a minha mente, então eu consigo, através do pensamento, sobrepor a tendência à depressão, né, até um certo ponto. Se a vida estiver boa, se estiver ruim, é difícil segurar a ponta. Mas enquanto isso, eu começo a ficar mais tempo no sol, aumenta a quantidade de sol que eu tomo, e olhar para o horizonte. Ao olhar para o horizonte, o trabalho do seu olho, né, e o seu cérebro interpretar o horizonte, ele libera uma série de químicos no seu cérebro que combatem a depressão. Eu li um artigo sobre isso, foi assim que eu curei, que eu aprendi a controlar minha depressão, né? Olhando para o horizonte e tomando do sol. E aí todo mundo fala, ah, tosco, gente com depressão brava, tomando remédio, falei, depois de teimar um pouco, foi lá, fez, falou, consegui escapar da depressão. Tava com terapia, com psiquiatra, fazendo acupuntura e abraçando o cachorro, não resolvia. Fui tomar sol, fazendo tudo isso, fui tomar sol e olhar para o horizonte. Em 15 dias eu consegui controlar, né? Então é extremamente importante tomar sol todos os dias, pouquinho, tá? Não é ficar torrando ser bronzeado, longe disso. Toma um pouquinho de sol pela manhã todos os dias, tá? Isso vai produzir vitamina D, que é fundamental. Aliás, a origem da nossa pele branca, nossa pele não, não é todo mundo que é branco, mas eu que sou branquelo, né? A pele branca é uma mutação que ocorreu provavelmente na Grã-Bretanha, por isso que meu DNA tá lá na Grã-Bretanha, tá? E aí, as pessoas que tinham a pele clara, elas conseguiam fixar melhor a luz solar na forma de vitamina D. E isso tirava a depressão delas, dava mais disposição, isso gerou uma vantagem reprodutiva. E por isso que os brancos dominaram a Europa, porque é uma região que tem menor insolação. Coloca um branquelo na África, ele tosta, tem câncer de pele, entendeu? Não vai dar certo, tá? Então, para vocês entenderem como é importante tomar sol, né? A cor da nossa pele, que é a quantidade de melanina, ela foi determinada nos ambientes de acordo com a nossa necessidade solar. Então, por exemplo, todo mundo que mora nos países nórdicos, na Islândia, por exemplo, além de ser branquelo, eles tomam vitamina D todos os dias, porque não tem sol o suficiente, né? E é onde tem as maiores taxas de suicídio e depressão. Então, tem que fazer recomposição de vitamina D. Vitamina D ela é fundamental para a nossa saúde mental. E aí a outra coisa de saúde mental, eu acho que não é genética, tá? Cada vez mais a gente chega para entender que a nossa saúde mental está sendo deturpada por conta da nossa alimentação. As bactérias que existem no nosso intestino ele funciona de fato como um segundo cérebro. E aí as bactérias que estão ali, elas produzem um monte de moléculas e lançam no ambiente. Essas moléculas vão parar no nosso sangue e vão parar no nosso cérebro. Se você tem uma dieta baseada em fast food, você favorece um determinado tipo de bactérias, uma comunidade de bactérias que produzem substâncias que induzem a gente a ter problemas como ansiedade e depressão. Se você tem uma fauna, né, que a gente chama fauna, uma flora bacteriana no seu intestino, que está adaptada a uma alimentação mais diversa e mais natural, tal qual a gente foi projetado para ser, que não é do fast food, essas bactérias produzem substâncias que favorecem seu desempenho do ponto de vista emocional. Então, por isso que eu estou falando como a evolução é importante, tá?
Você foi selecionado para funcionar com as bactérias que gostam de comer as coisas para as quais você foi adaptado a comer. Se você começa a comer só porcaria, nem você nem as suas bactérias estão adaptados. E aí você chama bactérias que não são as adequadas para você e vão acabar te detonando a cabeça. Fez sentido ou não? Fez muito sentido. Então é isso. Quer melhorar da depressão, né? Primeiro, tem fator externo? Procura ajuda de psicólogo, tenta resolver os problemas, né? Vai no psiquiatra, não tô falando para não fazer isso. Mas, meu, vai buscar ajuda e já muda a tua alimentação, já começa a tomar sol e olhar para o horizonte. Primeira coisa, fazer exercício. Então, você foi feito para comer direito, se exercitar, tomar sol e olhar para o horizonte. Se você não faz isso, seu corpo não funciona, tá? E no caso, por exemplo, eu fui feito para acordar junto com o sol e dormir cedo. Aí eu funciono bem. Eu tenho que acordar junto com o sol e aí tá tudo certo. Se eu trocar o dia pela noite, a depressão, já abraço ela e boa. Entendeu? Então vocês têm que entender como o seu ciclo circadiano. Ciclo circadiano é a forma como o seu organismo otimiza o funcionamento em relação ao fotoperíodo, tá? Então, todo mundo tem um relógio biológico, o ciclo circadiano funcionando. A gente tem que se adaptar. A maioria das pessoas são diurnas, são pouquíssimas as noturnas. Então, eu sugiro para vocês acordarem, dormir com a janela aberta, para assim que o sol nascer, ele dá a luz na tua cara e você acorda de uma forma natural. Esse é o melhor jeito de se acordar, ainda mais quem tem aula à tarde, tá? E é isso. Para isso que serve entender a evolução. Acho que agora já dá para vocês fazerem aquela prova lá nas férias, né? Fazer a provinha, tem uma prova bomba para vocês fazerem, beleza? Dúvidas? Faisal, acho que é o standard, então. Não era o básico, era o meio termo. Não, janela aberta, a parte fechada, né? Will, segura com vidro, né? E deixa a claridade entrar. Eu não consigo fazer isso porque tem um poste na frente da minha janela. Manda a luz bem no meu olho. Ah, então deixa ela fechadinha, né? É isso aí. E aí, pessoal? Dúvidas? Se não, é isso. Encerramos por hoje que eu preciso almoçar. Não deu tempo de almoçar. Então tá bom então. Se não tem mais dúvida, tá todo mundo quieto. Parar de gravar aqui.